Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, meus queridos irmãos. Gostaria de deixar aqui uma frase, né? Hoje é um culto de Santa Ceia e uma frase que eu ouvi ontem. Algo que a gente já sabe, né? Mas muito bom ouvir sempre. Sobre o amor, né, irmão? Não dependa do amor, mas ame incondicionalmente. Foi o que Jesus fez por nós. Você entendeu? E é o tema também da nossa palestra de casal, né? O pastor Sérgio vai estar nos ministrando ali sobre o amor. Então, não dependa do amor, mas ame incondicionalmente. Porque muitas das vezes, se nós dependemos do amor, às vezes a gente vai parar. E o maior exemplo disso é o nosso Mestre Jesus. A Bíblia diz que, como nós já ouvimos essa noite, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Ele por nós, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele nos amou incondicionalmente, quando todos nós ainda éramos pecadores. Imagine, irmão. Então guarde essa frase no seu coração. A gente já sabe, mas falou tanto comigo, né? Às vezes, se nós for depender do amor, às vezes, só de Deus, porque esse aí está garantido. Esse aí sempre vai nos amar. Mas se dependemos do amor, às vezes, de alguém, você vai ficar decepcionado. E se o seu amor, por isso que sempre, irmão, a gente nunca deve esperar de ninguém aqui nessa terra, a não ser de Deus. Né? Talvez se você esperar alguma coisa de alguém, você pode ficar decepcionado e pode abandonar até a sua fé. Mas sempre você dá o seu melhor, né? Então, amamos incondicionalmente. Aí não vai ser preciso depender do amor para a gente ser feliz, né? E se nós deixarmos de amar, sabia que alguém às vezes pode perecer? Alguém pode perecer se você abandonar o seu amor, deixar de amar alguém. Ok? Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. Quem sabe está escrito Lamentações 3:22. São uns versículos que a gente aprende de cor, né? Sempre a gente memoriza. Não é? Glória a Deus. Essa é uma realidade, né? Todos acharam? Se não achou, está aqui na tela, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. A igreja pode se assentar. Que maravilha, né, irmão? Imagina, a misericórdia do Senhor é a causa. Quero saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor e também todos aqueles que vão ouvir essa mensagem um dia, uma hora, né? Também quero saudar aí a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Então, meus queridos irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos vivos. Você já parou para pensar o que é ser consumido vivo? Vou falar algo aqui que às vezes, não para nós aqui, mas às vezes para alguém pode ser algo muito forte. Tem alguns predadores que eles devoram as suas presas vivas, principalmente no continente africano. Tem algumas presas que ela primeiro tira a vida da sua presa, vai lutando, outros não. Outros vai mordendo, e a presa vai. Não vou entrar em detalhe aqui de nomes, mas os irmãos têm certeza que sabem. E a presa vai sendo mascada, mordida, ela vai sendo comida ali viva até que não tem mais nenhuma porcentagem de vida. E ali o predador vai comendo. Então a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos vivos. Meus queridos irmãos, e é a pura verdade. É a mais pura verdade. É o tema daquilo que nós vamos pregar aqui nessa noite, é a mais pura verdade. Eu quero ler também ainda mais 2 versículos da palavra de Deus no livro de Números 21:8. E interessante, guarda aí no seu coração, pois as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. Ok? Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Se nós adentramos aqui nessa noite triste, não temos mais motivo de estar triste. Embora, abrindo um parênteses aqui nessa noite, eu quero deixar bem claro que nós, a igreja do Senhor, se precisarmos recorrer à misericórdia do Senhor, Ele está pronto, que a sua misericórdia não tem fim. Agora, nós, a igreja do Senhor, já não estamos mais debaixo da misericórdia, nós estamos debaixo da graça. O que é a graça? O favor imerecido. O favor que nós não merecemos. Mas se precisar da misericórdia, podemos recorrer, porque as misericórdias do Senhor, além de não ser a causa de nós sermos consumidos vivos, elas não têm fim.
Imagine, irmão, muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, num culto maravilhoso como esse, de Santa Ceia, abatido diante da presença do Senhor, olhando para a direita, para a esquerda, olhando para a circunstância da vida, sendo que nós temos um Deus poderoso, que as suas misericórdias duram para sempre, e as suas misericórdias não têm fim, né? Mas quero ler aqui também em Números, né? Números, depois você pode meditar melhor, hoje é uma pregação, um estudo, em Números capítulo 21, a partir do versículo 4, fala da serpente de bronze, né? Glória a Deus. Deus sempre usou a sua misericórdia. Antes de Jesus vir morrer por nós na cruz do Calvário, ele sempre usou alguma coisa para representar, alguma figura, alguma coisa passageira, para mostrar o que ele ia fazer de fato por nós, de uma vez por todas. E aqui essa serpente de bronze era uma figura, algo passageiro, algo transitório, algo que Deus usou ali para fazer, para socorrer aquele povo, algo passageiro, mas era a figura de Cristo, a figura daqui que ele ia fazer eternamente, pelas nossas vidas, ok? Mas eu quero ler aqui alguns 4 versículos, você vai guardando e daqui a pouco você vai entender melhor. Então, 21:4. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão, nem água. A nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas. Fala comigo, serpentes venenosas. Ok, é isso mesmo. Que os picava, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E olha, era muito, está no plural. Então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém mordido por alguma serpente se olhava para a serpente de bronze, vivia. Nós vamos ver também João 1:29. O que diz João 1:29? 1:29. João 1:29. Nós estamos falando das misericórdias do Senhor. São a causa de nós não sermos consumidos vivos e elas não têm fim. Ou renova a cada manhã ou não tem fim, né? Então, João, meus queridos irmãos, igreja do Senhor, hoje é noite de Santa Ceia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu por nós. E João viu isso. E nós precisamos de ver isso todos os dias da nossa vida. O inimigo quer apresentar só os problemas, dificuldades que nós temos nessa vida, como a irmã Gessiana pregou ali no Rio de Janeiro. Nós somos peregrino e forasteiro neste mundo. Aqui não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem e nós devemos saber disso, ter consciência disso. A nossa morada é no céu. E a Bíblia diz, alguém achou em João 1:29? Quem achou? Leia. Dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo aí? Aí está se revelando a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram, destituíram, foram da glória de Deus. Então todo mundo pecou. Todos pecaram, os homens pecaram. Devido ao pecado original, Eva foi enganada pela serpente, depois foi ele enganou seu esposo, e o pecado entrou no mundo, todos pecaram. E todos passaram a depender da misericórdia de Deus, para não ser consumido vivo. E aí, João viu a grande misericórdia de Deus. Ele veio neste mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele viu e falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o pecado traz a morte. O pecado é como o povo de Israel. A Bíblia diz que Jacó, José, filho de Jacó, neto de Abraão, ele foi levado para o Egito. Abrindo aqui um parênteses, às vezes, irmão, você que está aqui nessa noite, nós precisamos de entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu e você precisamos de entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Às vezes você está passando por sofrimento hoje e você não está entendendo. Às vezes seu coração fecha, às vezes você tem vontade de parar, às vezes tem vontade de abandonar Jesus, mas Deus é um Deus de propósito. Você já viu no status de alguém colocou assim: Deus é Deus de propósito. Irmão,
Ora, Deus fala conosco de várias maneiras, embora às vezes a gente não entende. Deus fala conosco o dia inteiro. Tem pessoas que colocam lá um versículo no seu status, é Deus direcionando aquela palavra, aquela pessoa para falar com você, para te dar um grande livramento, para fortalecer a sua fé. Talvez você está querendo parar para levantar você. Deus é Deus de propósito. Às vezes, se o que você está passando é para livrar alguém, se você parar, outra pessoa vai parar também. Se você abandonar a sua cruz, outra pessoa vai perecer. Nós temos que entender que Deus é Deus de propósito. Nosso Deus é Deus de propósito. E a Bíblia diz que José foi levado para o Egito. E foi levado de uma forma, não uma forma muito honrosa. Ele não pegou um avião, com ar-condicionado, com pessoas ali levando café para ele beber, comida para ele comer a tempo e a hora, numa honraria maravilhosa, comprou uma passagem, pagou, foi bem recebido, desceu no aeroporto. Não foi bem assim. Você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida? Se não está entendendo, hoje você vai sair daqui entendendo os propósitos de Deus para a sua vida. A forma de Deus trabalhar, muitas vezes, não é como nós pensamos ou imaginamos. Às vezes você está sofrendo, ou alguém está sofrendo, por um propósito maior de Deus. Às vezes o que você está passando, você não pode largar a sua cruz. Imagine se Jesus tivesse deixado a cruz dele, aquele momento que ele estava ali suando gotas de sangue, um sofrimento, um peso do pecado tão grande sobre ele, que ele chegou a falar: Pai, se possível, parte de minha escala. Se ele tivesse passado, se ele tivesse largado ali a sua dor, se ele tivesse largado ali a sua missão, hoje nós não estaríamos aqui. Todos nós tínhamos padecido. Se você deixar a sua cruz, alguém vai padecer. Além de você padecer, alguém pode padecer também. Com certeza vai. Os propósitos de Deus que Deus tem na nossa vida está atrelado a muitos outros propósitos na vida das pessoas. Porque Deus é um Deus de propósito, Deus ama o ser humano. É o ser humano, Deus quer salvar a vida, as vidas. Você está entendendo o propósito de Deus? Ou ainda está relutando? Lutando, tem hora que nos seus pensamentos passam: eu acho que eu vou deixar minha cruz, eu acho que o culpado é a igreja, eu acho que o culpado é o pastor, eu acho que o culpado é isso, aquilo outro. O culpado é nós mesmos, irmão. Se levanta diante do Senhor nessa noite. Nosso Deus é Deus de propósito. Nosso Deus é um Deus grande. E as suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos vivos. O que Jesus passou por nós para salvar o nosso pecado? E muitas vezes não queremos passar por nada. A gente quer que Deus faça ao nosso tempo e a nossa hora. Quando a Bíblia diz quando a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que Deus tem o tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para todos os propósitos debaixo da terra. Tem um tempo para todos os propósitos, um tempo para o jovem casar, um tempo para você arrumar um trabalho, um tempo para você se tornar de maior, um tempo para você ser um obreiro na casa de Deus, um tempo para você ser um porteiro na casa de Deus, um tempo para te abrir uma porta de trabalho de novo na presença de Deus. Primeiro Deus nos prepara. Ele prepara todas as coisas. Ele tem um tempo para todo o propósito da nossa vida debaixo da terra. Meus irmãos, quando eu comecei a levar minha irmã para a igreja, eu levava ela para a igreja, voltava para casa, fazia coisas ali que não agradavam a Deus, estava no mundo, né? Depois buscava a minha irmã, eu até buscava e levava, mas como a minha irmã sofreu para mim ser salvo. Quando ela chegava em casa, eu colocava defeito no cabelo dela, eu colocava defeito na roupa dela, eu colocava defeito na forma dela falar, eu colocava defeito na forma dela andar. Como ela sofreu, mas ela foi fiel. Ela continuou fiel ao Senhor. Ela ia para a igreja todos os dias e ela dizia: as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos vivos. Eu já entendi o propósito de Deus, o meu irmão também vai entender o propósito de Deus. Deus vai salvar o meu irmão, Deus vai fazer uma obra. E ela sofreu muito para que hoje eu estou aqui, estivesse aqui. Você está entendendo? O Lucilene está entendendo? Nós estamos entendendo o nosso sofrimento pelos propósitos de Deus? E se ela tivesse abandonado a cruz, se ela tivesse voltado atrás, fique sabendo uma coisa, esse irmão meu é muito problemático. Ele que se vira, ele que vai cuidar da vida dele, não aguento mais, chega. Hoje eu não estaria aqui. Muitas das vezes eu perseguia ela. Já olhava, ela saía da igreja e começava a colocar defeito nela, falar coisas. Nós nascemos num lar católico, não sei que besteira é essa, não sei que bobeira é essa, não sei para que isso, não sei para que tudo isso, não sei porque uma saia arrastando no chão. Para que isso? E tanta coisa, irmão, ela ficou firme.
até o dia que ela viu eu levantar minha mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você que está aqui nesta noite, e você que vai ouvir essa palavra, fique firme. Não deixe a sua cruz, porque Deus tem propósito através do seu sofrimento. Tudo que você está passando, Deus tem um propósito, não só na sua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai te recompensar e Ele vai levantar outras pessoas também. Ele vai levantar outras pessoas, fique firme e vai alegrar muito seu coração. Não só uma, duas pessoas, muitas outras pessoas Deus vai levantar. Quem imagina, irmão, minha irmã pelejou por mim, pela minha salvação. E eu sou salvo. Hoje eu estou rodando o mundo. Ela ficou lá nos Estados Unidos. Estou rodando o mundo e hoje eu estou ganhando pessoas. Pessoas que eu estou ganhando, está ganhando outras pessoas. E pessoas que outras pessoas estão ganhando, está ganhando outras pessoas. Será que isso te alegra? Deus tem uma recompensa para você. O preço que você está pagando, né? Nós temos irmãs aqui, muitas irmãs, irmã Gislene, que pagou o preço por salvação do esposo. Hoje o esposo está aqui, não só ele está aqui, mas eles juntos estão lutando por outros propósitos, propósitos da família. Deus já salvou outros e vai continuar salvando outros e outros e outros. Deus é Deus de propósito. E nós precisamos de entender isso. A Bíblia diz que José, né, passou uma prova. O pai dele falou com ele, né, vai lá ver como é que estão seus irmãos. Ele foi, quando chegaram lá, eles tiveram uma ideia, eles lançaram a mão dele, jogaram numa cova, e dali ele foi passando de prova em prova. Ele passou por aquela prova, os mesmos que colocaram ele naquela prova, tiraram ele daquela prova, e tiveram a ideia de vender ele, e venderam ele, foi parar na casa de Potifar. E chegou lá, a mulher de Potifar se levantou contra ele com a calúnia, com algo que não era de Deus, mas ele foi fiel ao Senhor. Ele não vendeu a palavra de Deus, não negociou a palavra de Deus. Ele preferiu continuar passando pelas provas do que ser infiel ao Senhor. Continue fiel ao Senhor, Deus tem uma recompensa para você. E a Bíblia diz que ela se levantou contra ele, dali ele foi para a masmorra, para a prisão. E chegou lá, ele também foi esquecido pelo copeiro, padeiro, não vou entrar muito em detalhe, foi esquecido também pelo padeiro, pelo copeiro. Mas ele não dependeu do amor daquelas pessoas, ele dependeu do amor de Deus, um amor incondicional. Enquanto você ficar dependendo do amor das pessoas, do sorriso de alguém, se alguém te ligou, não mandou um recado, se alguém não ligou para você perguntar como é que você está, a gente fica se arrastando, irmão. A gente fica se arrastando, dependa do amor de Deus. Jesus está aqui dizendo para você, bom dia, boa tarde, eu te amo. Todos os dias, até a consumação do século. Não é só hoje, não. Todos os dias, até a consumação do século, estou contigo. Eu te amei de tal maneira que deu meu filho incondicionalmente, em troca de nada. O que nós tínhamos para dar para Jesus? E a Bíblia diz que ele foi para a masmorra e ele não dependeu do amor daquele copeiro, daquele padeiro, porque ele teve a revelação para ambos. Mas chegou o tempo que Deus, na sua fidelidade, Deus tirou ele daquela masmorra. Tirou ele e a Bíblia diz que ele foi governar. Ele foi governar. Deus honrou ele que foi seu governo ali do Egito, o segundo depois de Faraó. E a Bíblia diz que os seus irmãos que te vendeu, um pouco mais na frente, ele socorreu todos eles. Veio uma fome muito grande na terra, uma fome. E José foi usado um tipo de Cristo também. Você é um tipo de Cristo, irmão. Você é um tipo de Cristo, igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos um tipo de Cristo. Ele veio, cumpriu a sua missão, instituiu a igreja, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, e deu autoridade de poder para ela, sobre os demônios, e para dar continuidade. E a Bíblia diz que ele recebeu seus irmãos. Houve uma fome. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de propósito. Tudo que eu e você está passando essa noite está no controle de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E segundo os seus propósitos. Você está dentro dos propósitos de Deus? Deus está no controle da sua vida. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo os seus propósitos. Não sai dos propósitos do Senhor. Deus está no controle desse negócio. Vai redundar em bênção, vai redundar em salvação, vai redundar em testemunho, gozo, alegria.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que Deus tem para você não é o estado que você está hoje. Deus tem uma história maravilhosa para você. Você vai ter um testemunho, você vai subir, você vai contar, você vai falar. E você vai dizer, Deus é bom. Jesus falou que Deus é bom. Você vai ter um testemunho, o inimigo quer manchar esse testemunho. Fique firme, Deus te dará a vitória, Deus é contigo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você do que aquele que está com o outro que está dando lugar para o inimigo. O que está com você é maior. A qualquer momento, Jesus vai dizer, basta. Mas ele prova a nossa fé. Jesus fica olhando se o nosso amor por ele é incondicional também. Ou se nós vamos depender de alguma coisa, ou se o nosso amor é incondicional. Jesus está olhando. E a Bíblia diz que José, com um propósito de Deus, ele levantou e tirou daquela masmorra. Vocês conhecem a história. Ele teve a revelação. Faraó também teve sonhos. E ali Deus usou José, porque Deus trabalha segundo os seus propósitos. E levantou ele ali, teve o sonho, ele saiu e foi governar. Aí veio uma seca muito grande na terra. E a Bíblia diz que Jacó, mandou ali os seus irmãos ir para o Egito. Chegou lá, estava o propósito de Deus. Chegou lá, quem estava lá? Alguém que simboliza Jesus, alguém que era a figura de Jesus, alguém, como nós temos ouvido aqui, que faz o bem, que não paga o bem, o mal com o bem, ou vice-versa, como é que é? O mal, não paga o mal com o bem. Nós somos assim? Você tem pagado o mal com o bem? Deus é Deus de propósito, irmão. Deus vai curar, vai ficar tudo curadinho, vai ficar tudo sarado, tudo curado. Você não vai lembrar de nenhuma sequela, não vai dizer que está doendo nada, porque Deus faz perfeito. Que a Bíblia diz que Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Irmão, nós temos que crer na palavra. Ainda que está contra, está doendo, e está contra o que você está passando hoje, nós temos que acreditar na palavra. A palavra de Deus, nós temos que acreditar nela. E aí, daqui a pouco, Jacó mandou vocês, vai lá no Egito, lá tem comida. Quem estava lá? José, um tipo de Cristo. Ou seja, a misericórdia de Deus são a causa de nós sermos consumidos vivos. E ela não tem fim. Tudo que eles fizeram de mal para o seu irmão, de maldade para o seu irmão, Deus estava prontinho para usar José para pagar com toda a bondade. Deram comida para eles, deram de novo comida para eles, depois trouxeram eles para morar no Egito. Naquele faraó que estava ali da época de José, que fez o bem, depois se levantou outros, e aquele povo sofreu, aquele povo gemeu, pagou um preço muito alto, aquele povo. E a Bíblia diz lá em Êxodo 3, que Deus ouviu o gemido do povo, e foi lá e falou com Moisés. Moisés também é um tipo de Cristo, e você também é um tipo de Cristo. Tem gente que o diabo já falou, vamos comer vivo esse aqui, vou matar ele, vou comer ele vivo. Deus conta contigo, fique firme. Fique firme, Deus conta contigo. José já tinha cumprido a missão dele, José já não existia mais, mas Deus levou tanto ele, os ossos dele, como prometeu, porque Deus é fiel, Ele cuida até dos nossos ossos. E Deus foi lá para cumprir, para dar seguimento à tua obra na vida do seu povo. A igreja do Senhor é o povo de Deus hoje, nos dias de hoje. É o povo de Deus, antigamente o povo de Israel. E a Bíblia diz, irmão, que Deus falou com Moisés, tirou aquele povo com mão forte. Tirou eles com mão forte. Fala comigo, mão forte. Pois é, o nosso Deus é Deus de mão forte. Ele está trabalhando a seu favor e tirou eles com mão forte. Como o inimigo é furioso contra o poder, o inimigo é furioso contra a nossa vida, irmão. Toma posse pela fé. Se levanta hoje. Deus não agrada nós seguir na presença dele, coxando de dois pensamentos. Toma posse, se levanta, irmão. Toma posse que Deus colocou na sua mão. Não deixa o diabo roubar o que Deus colocou na sua mão, não. O inimigo, às vezes, quer roubar aquilo que Deus colocou na nossa mão na igreja. Quer nos desfalecer, colocar a gente para ficar coxeando de dois pensamentos. E nós não podemos dois pensamentos, coxeando, para fazer as coisas para Deus. Ou é ou não é. Deus levantou Moisés, encorajou ele, falou, vai lá tirar o meu povo. É a minha propriedade, tira do Egito. E aí Deus tira o povo do Egito, eles estão caminhando. Se você for olhar aqui na passagem que nós leu, chegou ali naquelas terras ali, parece que é Edom que eu li, não é? Chegou ali, o rei não quis deixar isso passar, não. Você acha que tem moleza, irmão? É o inimigo que está lutando contra a sua vida, para te parar, para desanimar, para não deixar você ver além dos horizontes, ver longe,
Quer deixar você ficar olhando só a circunstância? Ah, meu Deus, e agora o que vai dar? Ah, mas esse rei é poderoso. Ah, mas o rei falou que não vai deixar. Estava indo tão bem. Deus tinha tirado nós do Egito e agora nós vamos morrer aqui, nessas terras. A Bíblia diz que eles endureceram o coração. O rei daquele povo ali não quiser deixar o povo de Israel passar. O que aconteceu? O que aconteceu? Nós lemos aqui os 4 versículos. A Bíblia diz que aqueles reis não quiseram deixar eles passar, eles se levantaram contra Moisés e contra... Ou melhor, se levantaram contra Deus e contra Moisés. Começaram a murmurar e se levantaram. É assim que o inimigo faz. Muitas vezes ele quer colocar você, sabe quem? Contra Deus e contra Moisés. Contra Deus e contra a igreja. Contra Deus e contra aqueles que te ajudam. Ele quer dizer que não, é mentira, não ajuda não. Ele não quer ajudar não, é mentira. O povo de Israel se levantaram contra Deus e contra Moisés. E murmuraram e falaram mal da comida que Deus dava para eles, do maná que Deus dava para eles. Chamou aquela comida de miserável. Meus irmãos, nós não podemos olhar como olha o mundo. O mundo vê o que os olhos deles estão vendo. Vocês estão vendo pão, é pão. Se não está vendo pão, não é pão. O crente não pode ver assim. O crente tem que ver diferente. Se levantaram contra Deus e contra Moisés e murmuraram e pecaram. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós olharmos também em João 3,14, um pouquinho antes de João 3,16, importa que seja levantado. Leia aí, por favor. João 3,14, 15. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Está vendo? Todo que nele crê tenha a vida eterna. É o que Deus tem para nós, vida eterna. E muitas vezes o inimigo quer vir com tropeço para nos fazer perder o primordial, o melhor. Porque além da vida eterna, Deus tem muito mais aqui nessa vida também. O apóstolo Pedro, quando chegou a falar com o Senhor sobre o que o Senhor tem para nós que largamos tudo e estamos te servindo, ele falou, além da vida eterna, em primeiro lugar, não esqueça que você tem a vida eterna. Não esqueça que nós estamos aqui nesse mundo como peregrino e forasteiro. Estamos aqui de passagem, não olhando as circunstâncias, ficando amuado, triste aqui nesse mundo, não. Eu e você temos o nosso nome escrito no livro da vida. E se cremos mesmo, se levantar como igreja, como povo de Deus, que as portas do inferno não vai prevalecer contra nós, 100 vezes mais aqui, 100 vezes mais ainda. E a Bíblia diz que, como teve impedimento, naqueles reis ele não quiser deixar o povo passar, lembra que você vai no banheiro e quando chega aqui, impedimento, daqui você não vai passar não. Então essa via aqui, tem outra via, também não vai passar não. Mas tem a outra ali, não, também não vai não. Aí o que o inimigo quer? Fazer voltar para trás aí, ó. É fazer voltar para trás. Não é? E aí, lá na minha cidade, tinha um lugar que passava o trem e tinha uma placa, pare, olhe e escute. Tinha pessoa que nem parava, nem olhava, nem escutava. Dizia, nós temos que parar. Ah, não pode passar aqui não? Não desespere. Pare, olhe, escute, Senhor, o que o Senhor tem a falar comigo? Se levantaram contra o Senhor, contra Deus, contra Moisés. E aí eles pecaram contra Deus e contra Moisés. O que Deus tem que fazer? Enviar serpentes venenosas. Serpente venenosa contra aquele povo que picava eles. Aí entra de novo as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos vivo. É vivo, igual os predadores lá da África, mas é vivo mesmo, está gritando, eles estão comendo. E elas renovam a cada manhã. Você pode se levantar nessa noite? Se levantar diante do Senhor? Você pode se levantar? Porque o inimigo, como nós ouvimos o evangelista Jacques e a esposa repetir, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é igreja, você está em Cristo Jesus. Você está debaixo do favor imerecido. E se você, porventura, tropeçou e caiu, você tem a misericórdia de Deus. Então, nós estamos parados, irmão. Não tem para o inimigo. Não deixe o inimigo te enganar. Porque ele quer enganar e falar mentira. Se você é igreja, você está debaixo da graça. Favor que nós não merecemos. E se tropeçou e caiu, nós estamos debaixo da misericórdia também. É a causa de nos sermos consumidos vivos. E renova. E não tem fim melhor. Não é nem cada manhã, não. Elas não têm fim. Não temos motivo de andar diante de um Deus tão grande, como o povo de Israel andou, como alguém que está derrotado, a ponto de desesperar de tal maneira de se levantar
contra o seu ajudador Deus e contra aquele que Deus chamou na sarça e levantou para tirar eles do Egito. Levantou para tirar eles do Egito. Se levantou. Aí Deus enviou a serpente, porque Deus é dono da nossa vida, foi Ele que nos construiu. E pronto, acabou. Se tem alguém que quer ficar na dúvida aí, que hoje está mas se Deus é amor, por que isso e aquilo? Ele é Deus. Ele que fez todas as coisas e pronto, acabou. Ele é dono de tudo. Se levantou, mas as misericórdias de Deus. Né? Deus ali usou Moisés, falou, faça uma serpente de bronze, coloca ela lá num determinado lugar, e todos aqueles que foram picados pela serpente venenosa, porque eles eram picados pela serpente, e elas eram muito venenosas, e já estavam morrendo muitas pessoas. Deus coloca lá, aquele que olhar para ela, vai ser ele curado do seu veneno. É aí que entra Jesus na história. Isso aí era a figura do que Cristo iria fazer futuramente por nós. Todos aqueles que para ele, que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos aqueles que olhar para ele, não ficará confundido, irmão. Quem olha para ele não fica confundido. A vitória do crente não está no começo e nem no meio. A vitória do crente está no final. Deus tem vitória para você, não olha a circunstância. Aí está a misericórdia de Deus. Eles pecaram, erraram, mas Deus ainda levantou aquela serpente. É o símbolo de Jesus Cristo, seu amor pela igreja nos dias de hoje. Né? Imagina aquela mulher de João 8, irmão. Imagina que situação. Aquela mulher de João 8 estava ali destinada à matança também. Ela pecou, ela cometeu um pecado naquela época. Quem cometesse tinha que ser apedrejado. Não vou entrar muito em detalhe, mas aí entrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi lá arrancar o pecado dela. Foi lá tirar o pecado dela. Aí foi lá a misericórdia de Deus. Eles iam matar ela viva. Eles iam apedrejar ela. Uma pedrada, 2, 3, 4, até morrer. Vou precisar de mais água. E ela seria consumida viva. Imagina o evangelista Jacques. Quem que chega? Quem que aparece? Tá vendo? Inteligente, lê a Bíblia, hein? Talvez você pensou, quem que era? É o super-homem. Não, meus irmãos, é o Jesus de Nazaré. Ele já estava ali, querendo consumi-la viva. Chegou as misericórdias do Senhor. Jesus, a misericórdia de Deus chegou. Eis-me aqui. O que está acontecendo? O que é mesmo? Eu não estou ouvindo. O que é? Não, ela foi pega aí com pedra nela. Aí Jesus chegou, pedra nela, nada. E salvou ela e tirou ela por cima. Porém, fica aí o conselho. Qual o conselho de Jesus para ela? Vais e não peques mais. Mas se pecar, aí tem a misericórdia de Deus. Mas pelo amor de Deus, igreja. E pelo amor de Deus, você que está me ouvindo também. Até quando vai ficar levantando e caindo, levantando e caindo? Levanta hoje e toma posse da graça. Levanta hoje e toma posse da misericórdia do Senhor. A causa de não sermos consumidos vivos. Imagine, irmão, quantos outros na Bíblia que Jesus chegou e salvou ele na hora. Então, meus queridos irmãos, em Lucas 19, 5 também, nós vamos ver ali um cobrador de imposto, né? Imagina, o cobrador de imposto também já estava pela sociedade, esse aí já era. Isso aí, irmão, não aguenta nem olhar para esse aí. Quem que chegou lá? As misericórdias do Senhor. Aí apareceu quem? Jesus, o dono da igreja. Apareceu e fez o quê? E falou, esse aí também é filho de Abraão. Esse aí também tem direito, tem o seu nome escrito no livro da vida. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor e a igreja dele vai na contramão deste mundo. Não fique esperando 2 mais 2 ser 4, não. A igreja caminha na contramão deste mundo. Vamos continuar orando. Não vamos olhar a circunstância. Tudo que Deus tem falado, determinado a nosso favor, tudo isso vai acontecer e ainda mais. A Bíblia diz que Deus faz além do que pensamos ou imaginamos. Além do que pensamos e imaginamos. É isso que Deus tem para a sua igreja. É isso que Deus tem para o seu povo. E a Bíblia diz que também Deus salvou isso aí. E Deus vai continuar salvando. Não abre mão. Não deixa a tua cruz. Imagina se Jesus tivesse olhado a dor, que seria de Zaqueu. Imagina se Jesus tivesse olhado o que estava passando ali e não tivesse ido até o final, que seria de mim e de você, que seria de todos nós da humanidade. Então, irmão, o que você está passando é um propósito de Deus. O que você está passando é um propósito específico de Deus na minha e na sua vida. José teve que passar, já está em descanso, esperando aquele grande dia glorioso que ele vai levantar primeiro do que nós. E depois nós, a igreja, seremos arrebatados. Ele teve que passar.
sejamos fiel. Honramos as pontes do passado. Honramos os homens que foram fiel a Deus. Vamos honrar esses que foram fiel e foram até a morte. Para hoje nós estarmos aqui com a palavra de Deus, mencionando essa palavra para outros continuar firme. Sejamos igreja de verdade, homens e mulheres de fibra. Igreja de fibra, porque o nosso Deus ele foi até o final por nós. É isso que nós precisamos ser. Né? Deixa eu ver aqui. João 8, já falei, né? Lucas 19, 5. E agora, irmão, brevemente aqui, eu quero falar de 7 pontos sobre a importância do arrependimento. Precisa. Não importa como eu e você chegou aqui. Não importa como você que vai ouvir essa mensagem está diante do Senhor hoje. Não importa se você está caído, meio caído, todo caído. Não importa se você perdeu a sua fé. A única forma de nós voltar para Deus e receber a vitória de Deus através de Jesus Cristo é através do arrependimento. Não tem nada que Deus não possa fazer. Aqui o maior sinal, o povo de Israel que se levantou para o contra o próprio Deus e contra o servo de Deus. Mesmo assim, Deus levantou um escape, aquela serpente que era a figura de Jesus Cristo, que viria para o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro que João viu ele, falou, eis aí o Cordeiro de Deus. E sabia que o inimigo quer tirar a nossa visão? Quer tirar a visão de nós ver o Cordeiro de Deus em toda situação da nossa vida? Em toda e qualquer situação da nossa vida? Não podemos perder de vista o Cordeiro de Deus, porque é Ele que primeiramente morreu por nós e nos deu segurança da vida eterna e nos garante toda a vitória nessa terra. É Ele que morreu, Ele que veio e morreu, foi, e é Ele que prometeu na sua palavra que vai voltar para buscar. Mas quando o Filho do Homem voltar nessa terra, achará fé nos nossos corações? Quando Ele voltar, vai achar fé no seu coração? Como está a sua fé hoje? Como está a fé do seu coração aqui nessa noite? Deus que nos conhece por dentro. Nós julgamos as aparências por fora, né? Mas Deus que nos conhece por dentro, como está a nossa fé? De 1 a 100. A bateria do celular é de 1 a 100, né? Como está a nossa fé nessa noite? Como igreja do Senhor. Estamos debaixo da graça, do favor que nós não merecia, mesmo assim Ele fez por nós. Como está a nossa fé nessa noite? É noite de você carregar a sua fé. É noite de você fortalecer a sua fé. É noite de você se levantar diante do Senhor em fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. Pessoa que não tem fé não agrada o Senhor, porque é tudo pela fé. Você vai crer naquilo que seus olhos não estão vendo. Você só vai crer, acreditar no seu coração. E Deus vai fazer isso materializar e acontecer. É isso que é fé. Você crê numa coisa que você não vê. Não vê nada, está vendo nada. Mas você crê nisso aí. E Deus vai fazer isso materializar e acontecer. É isso que nós precisamos. Não podemos desprezar tão grande salvação. A igreja não pode desprezar tão grande salvação, aquilo que foi feito por nós. Nós não podemos. Então, meus queridos irmãos, quem se arrepende será salvo. Imagina. Quem se arrepende será salvo eternamente. Terá o seu nome escrito no livro da vida e salvo de muitos flagelos também. Eu me lembro, meus queridos irmãos, que novo, da idade do Azaf, 10 anos, um espírito maligno, ele ia todo dia no meu quarto na madrugada, em torno de 4 horas da manhã, ele ia todo dia lá e falava assim, acorda para tomar sereno, porque meu pai tinha isso. Ele disse que sereno fazia bom, os antigos, não sei se você já ouviu isso. Ele ia com a voz do meu pai, como se fosse o meu pai. Ia lá e me chamava, eu levantava e ia lá no quarto do meu pai, estava roncando. Eu voltava e falei, meu Deus, está de brincadeira esse meu pai, hein? Eu falava outras coisas, né? Esse velho está de brincadeira. Não é possível. Ia dormir, irmão, voltava e lá 4 para tomar sereno. E lá o velho estava roncando, todo respeito. Esse espírito me atormentava. Além da vida eterna, todo o tormento de Satanás, Jesus garante a vitória. Quando eu aceitei Jesus, aquele que se arrepende será salvo. Aceitei Jesus, primeiramente eu fui salvo. E todos os demônios que me atormentavam, tinham poder sobre a minha vida, Deus tirou o poder dele e falou, agora quem tem poder sobre a vida dele sou eu. E está repreendido. Nunca mais eu passei por essa experiência. Irmão, Jesus já nos deu a vitória, através do seu sangue. Ele já repreendeu todo o poder de Satanás contra a nossa vida. Toma posse do poder de Deus na sua vida.
Todo o poder de Satanás já foi retirado pelo poder do sangue de Jesus. Nunca mais, meus queridos irmãos. Vocês acreditam que meu pai faleceu e eu não contei isso para ele? Eu era atormentado caladinho, porque eu achava que ele estava de brincadeira comigo. O inimigo queria me colocar ainda contra ele. Um dia Deus tomou um vaso da igreja, a nossa missionária Beatriz, e Deus usou ela e falou todas essas coisas, todas essas coisas que eu passava. E contou para mim, esclareceu tudo para mim. Deus esclarece todas as coisas. Deus está descortinando toda a obra satânica contra a sua vida nessa noite. E está abrindo seus olhos, porque aquele que está do seu lado é maior. Aquele que te salvou é maior. Agora, toma posse pela fé. O seu ajudador é maior, ele tem todo o poder. Toma posse do poder dele. Então, Atos 3,19. Quem pode ler? É o primeiro. Arrependimento é tudo, irmão. Então, você entrou nessa noite aqui, ou você que vai ouvir, sem nenhuma fé no seu coração, toma posse pela fé. Se arrepende da incredulidade, vai contra a incredulidade, duvida da incredulidade e crê na fé. Tenha toda dúvida da incredulidade e tenha toda certeza na fé. Toda convicção na fé. Deus é comigo, Ele vai dar vitória. Duvide da dúvida, irmão. 3,19 Atos. Quem pode ler? Eita glória. Meu Deus do céu, Evangelista Júnior. Um apagado, irmão, apagado. Toma posse, apagado todos os seus pecados. Não deixa o inimigo te acusar, não. E depois, tempo de refrigério, né? Se fosse calor, agora eu pedi os irmãos para ligar o ventilador. Eita, agora quando tá aquele calorão aqui, irmão, tem vídeo, a camisa toda suada por dentro, eu falo, vai lá, ponto para aqui, ponto para ali, ponto para ali, liga tudo, irmão. Daqui a pouco, liga isso aqui, do jeito que ele tá aí virado assim em cima da gente, daqui a pouco começa a sentir aquele refrigério, que gostoso, né? Que maravilha, né? Ventilador trazendo um alívio naquele calorzão que a gente está sentindo. Quando nós nos arrependemos, é apagar todos os nossos pecados e ainda vem tempo de aquele demônio que ia lá atormentar, não deixar dormir, Jesus pega ele, não sei por onde, se é para a orelha, não sei onde que pega, mas pega ele e põe para correr, fala, nunca mais você vai atormentar meu céu. Agora é tempo de refrigério na vida dele. Agora é tempo de desfrutar tudo que eu tenho de bom para ele, vou me revelar para ele. Irmão, você tem um Deus poderoso, você tem um pai, e as crianças cantam que é um pai grandão, é um Deus grandão, ele é maior do que o mundo, ele é seu pai agora, meu irmão. Vai ficar temendo uma mosquinha, uma formiguinha? Seu Deus é um Deus grandão. Ou seja, com todo respeito, Ele é o dono deste mundo, maior do que este mundo. Então, Deus quer trazer refrigério para pessoas aqui nessa noite. Deus quer trazer refrigério para pessoas que vão nos ouvir. Essa palavra quer trazer refrigério para você. Toma posse da salvação. Toma posse daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para nos dar vitória. Toma posse essa noite. 2, Deus perdoa quem se arrepende. Imagina, você se sentir perdoado. Uma dívida que você tinha. Tem alguém que tem dívida? Aqui? Se levantar a mão. Não levanta a mão, não. Tem alguém que tem dívida? Imagina você ter uma dívida, irmão. Você fala, meu Deus, não consigo pagar. E se levanta alguém, vai até você, que é sorrisão bonito, e vai lá e te dá uma benção. Ou senão vai lá e paga aquela dívida para você. Imagina, foi o que Jesus fez. Quando nós nos arrependemos, nós recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. A nossa dívida está paga. E era uma dívida impagável, hein? Não tem dívida que é impagável? Você vai, meu Deus, não tem como pagar isso aqui. Se não tiver misericórdia, como é que eu vou fazer? Você trabalha, e você trabalha, e você pega emprestado aqui, e paga ali, pega emprestado lá e traz para cá, e leva para lá e transporta para cá. Já viu isso? Irmão. Toma posse. É o que Jesus fez. Toma posse do espiritual, que no físico ele faz também. Mas sem não tomar posse do espiritual, ficar cheio de incredulidade, como é que Deus vai fazer os demais, o físico, na nossa vida? Né? Então, Deus perdoa quem se arrepende. 1 João 9. Parece que já foi até lido nessa noite, se não parece. 1 João 1, 9. Leia. E nós vamos orar. Quero orar pela sua vida nessa noite. Toma posse. Fica aí deitado espiritualmente, não.
Tá vendo? Toda injustiça da mente, né? Justiça da mente. O inimigo quer setar. Ele quer falar na mente. Irmão. Toma posse da palavra. Toma posse da palavra. Toma posse da palavra, ainda que você tem que fazer com uma loucura. Pegar a borracha e ficar passando assim na sua cabeça. Ó. Ainda que você tem que fazer isso. Em nome de Jesus, Satanás, sai. Estou apagando agora pela fé. Estou apagando agora. Eu apago aqui atrás, apago aqui. Eu apago. É, irmão, toma posse. Deus não mandou fazer a serpente física para simbolizar o que Jesus ia fazer? Toma posse, você precisa de vitória. Toma posse nessa noite em nome de Jesus. O arrependimento traz vida. O pecado traz morte. O arrependimento traz vida. Fala comigo, vida! Eu tomo posse da vida. Vida eterna. E vida alegre também, na vida abundante. Hã? Então, Deus perdoa quem arrepende. O arrependimento traz... O arrependimento que eu falei... Será salvo, Deus perdoa quem se arrepende, já li 1:9, o arrependimento traz vida. Né? Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32, o arrependimento traz vida. O Senhor não tem prazer na vida do ímpio, né? Mas que todos venham ao seu arrependimento. Quem pode ler? Leia. Porque não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Está vendo? Deus não tem prazer, irmão, na vida do que morre. Fica firme, Deus conta contigo. Arrependei-vos, né? Glória a Deus, é isso aí. O arrependimento é a única cura que tem para o pecado. O arrependimento é a única cura que tem para o pecado. Por isso nós temos que se arrepender. Pecado não é só de adultério, não. Muitas vezes nós estamos com pecado que às vezes é mais sério que de adultério. Pecado de não crer nas promessas de Deus. Pecado de querer forçar Deus a fazer hoje o que Ele quer fazer daqui a um ano. Forçar hoje o que Ele vai fazer daqui a pouco. Meus queridos irmãos, tem palavra que ela pode destruir a sua vida, sabia? E tem palavra que ela pode salvar você para sempre. Né? Como essa palavra que eu falei aqui no começo do culto. Quem lembra? Repete. Não depende do amor. Ame incondicionalmente. Uma certa feita, eu vi o nosso pastor pregar e ele falou, irmão, se você está passando por uma prova e parece que ela não passa, deixa Deus trabalhar na sua vida. Primeiro, Deus quer trabalhar na sua vida. Isso traz vida para nós, que a gente quer forçar, irmão. Dizer, Senhor, já tem 2 anos. Uma vez eu falei, Senhor, já vai para 6 anos. Já vi 6 aqui casar e eu ainda não. E aí, irmão, Deus falou comigo que está trabalhando na minha vida. Trabalhando na sua vida. Vou te dar casamento para acabar rapidinho? Dar casamento para envergonhar o meu nome? Para fazer igual muitos aí, já acabou? Casamento é eterno, até que a morte separe. Não é eterno casamento. Casamento não é eterno. Casamento é até que a morte o separe. Lá no céu, no caso, nem se dá em casamento. Casamento é coisa aqui da terra. Até que a morte o separa. Falei, Jesus, pode trabalhar mesmo. Trabalha nesse vaso, está precisando de ser trabalhado mesmo. E Deus começou a trabalhar. Daqui a pouco, quando chegou o momento dele, ficou até sem graça. Um dia eu falei, Senhor, me mostra se está chegando a hora. Aí eu fechei meu olho, veio como uma parede assim, ó, muito grande de concreto. Imagina uma parede muito grande. Você já viu por aí um muro muito grande. E foi me esmagando assim. Eu falei, meu Deus, que visão é essa? Estou sentindo que algo vai me esmagar. Quando eu abri o olho, eu falei, chegou. Já está te atropelando a benção já. Quando chega o meu tempo é assim. E aí o Senhor, mas eu nem trabalhando, não estou morando na igreja. E aí vem um e dá aliança, outro dá isso, outro dá aquilo. E aconteceu. Saí dali ainda, fui para o hotel, fiquei lá alguns dias no hotel. E quando voltei, já tinha uma casa imobiliada e tudo. O que nós precisamos é confiar em Deus. Muita gente, a gente não confia em Deus nada. Não confiamos no Senhor. Nós queremos do nosso jeito. Não, Senhor, eu quero comprar, eu quero fazer, desse jeito eu não quero, assim não é legal. E nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, né? Nós já lemos Lucas 31 e 32, 5. Lucas 5, 31 e 32. Arrependimento é a cura para o pecado, irmão. Tem que se arrepender das nossas incredulidades, das nossas dúvidas. A incredulidade, ela vai nos minando, vai nos tirando a nossa vida. Você quando fica incrédula, quando ela fecha o coração para as coisas de Deus, quando fecha o coração, até na prova mesmo, tem hora que Deus nos coloca na prova e é Ele que nos tira da prova. Pode ver, e voltando um pouquinho aqui, quando o povo de Israel chegou ali, que aquele rei daquela região não quis deixar eles passar, ali não era o fim de Israel.
Deus abriu porta, fez passar por outro lugar. E depois, não entrando muito em detalhe, e depois vingou severamente desse povo. A vingança vem de Deus. Pode ficar tranquilo que Deus vê todas as coisas. Não está passando nada desapercebido diante dos olhos de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Depois Deus cobrou Deus severamente e preparou outro caminho. Mas alguns já se levantou contra Deus. Não estou entendendo. Não, pelo amor de Deus, assim não. Se levantaram contra Deus. Se levantaram contra Moisés. Tiveram que se arrepender. Os que se arrependeram, Deus usou o escape, o livramento. Eles olharam ali para aquela serpente de bronze e eles eram curados daquele veneno. Foi um escape transitório. Irmão, está na hora de nós tomar posse das coisas de Deus. Até quando não ficar, levanta hoje e cai amanhã. Hoje eu estou crendo, irmão, graças a Deus, estou saindo daqui fortalecido. Estou com a minha barriguinha cheia e amanhã já está arrastando de novo. Igual o povo de Israel. Deus fazia um milagre, ficava tudo alegre. E caminhava mais um dia no deserto. No outro dia já estava querendo apedrejar Moisés. No outro dia já não estava crendo que Deus ia preparar comida. No outro dia não cria que Deus ia preparar água. Sempre querendo fazer do jeito deles. Quando Deus preparava águas, eles queriam fazer do jeito deles. Fazer até o líder tropeçar. Vigie, irmão. Não faça seu irmão tropeçar. Através das suas incredulidades, das suas dúvidas. Seja um incentivador. Seja uma pessoa de fé. Que ajuda as pessoas a ter fé. Né? Então nós temos que... Alguém já leu Lucas 5, 31 e 32? Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Está vendo? Jesus é o remédio para nós aqui nessa noite, irmão. Ele sempre será o remédio para a sua igreja nessa noite. Ele veio para os enfermos, para os doentes. Está na hora de nós se levantar como igreja e deixar misericórdia para esse mundo. Isso é uma causa de não ser consumido vivo. Agora nós estamos debaixo da graça. Nós somos, a igreja é um tipo de Cristo hoje. A igreja é que Jesus estabeleceu, é a que Jesus levantou nessa terra e falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. A igreja é a arca dos tempos de Noé. A arca simboliza a presença de Deus. A presença de Deus está com a igreja. Não deixe a presença de Deus apagar a sua vida. Seja uma luz que brilha no meio da escuridão. A igreja é o agente salvador de Jesus Cristo. Não somos nós. Mas nós somos instrumentos de Deus, que Deus deixou. Olha lá, a porta aberta. Você acha que essa porta de vidro que eu estou falando? Essa porta está até emperrada, os irmãos têm que segurar ela assim e puxar ela. Você acha que eu estou falando dessa porta aí? A porta aberta, a porta da salvação. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Né? Então, arrependimento, né? O arrependimento traz o perdão. E traz o Espírito Santo para a nossa vida. Traz o Consolador. Ok? Então, Atos 2:38. Quando tem arrependimento, nós trazemos o Espírito Santo para a nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos... Quem nós somos sem o Espírito Santo? Pensa aí. Fala para você mesmo. Né? Então, arrependimento traz o perdão. E através do perdão, nós recebemos o Espírito Santo. Imagina que coisa maravilhosa. Quem pode ler... já falei, né? Atos 2:38. Quem? Está vendo aí? É isso aí, né? 6. Arrependa-se enquanto há tempo, né? Atos 17, 30 e 31. Quem pode ler? Arrependa enquanto há tempo, ok? Arrependa enquanto há tempo. Receba refrigério aí para os seus pecados, para a sua vida. Receba o seu nome escrito no livro da vida, certeza da salvação, convicção da salvação, né? Nós temos que pregar aqui, né, irmão? Não só para os nossos irmãos aqui, vamos pregar para esse mundo perdido, em nome de Jesus Cristo. Atos 17, 30 e 31. Tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está vendo aí?
né? 7, se arrependa dos pecados e dá um passo à frente. Né, irmão? É isso aí. Se arrependa, irmão, dá um passo para frente. Sai desse estacionamento aí. Sai dessa vida aí, em nome de Jesus. Deus é contigo. Vamos colocar de pé. Salmo 38, 18. Dá um passo à frente. Quero orar por você. Você que está cansado, sobrecarregado, desanimado, dá um passo à frente, em nome de Jesus. Deus conta conosco nessa cidade. Deus conta conosco nesse bairro. Deus conta com a nossa vida. Aonde você mora, no seu condomínio. Deus conta contigo. Estamos sarados dos nossos pecados, de todo o veneno do pecado que um dia quis tirar a nossa vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio para nos livrar do veneno da serpente, do veneno do pecado, e nos dar vida, e vida abundante, e vida eterna. Esse é o nosso Deus, né? Ainda que sejamos mortos, viveremos. Quem crê, diga amém. Receba a vida eterna, receba a vida abundante, receba alegria para o seu coração nessa noite. Receba esperança para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, meus queridos irmãos.